Meus amados, eu convido os irmãos a abrirem comigo as suas Bíblias, lá no livro de 2 Coríntios, livro de Coríntios, carta de Paulo, no seu capítulo de número 6 da Palavra de Deus, para nós estarmos, aleluia, entrando. 2 Coríntios, capítulo 6, da palavra do nosso Deus. Aleluia. Amém. Vamos estar lendo a partir do versículo 11. Aleluia. A partir do versículo 11 da palavra de Deus, no capítulo 6, 2 Coríntios. A palavra do Senhor está falando: ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós e o nosso coração está dilatado. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disto, falo como a filhos, dilatai-vos também vós. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que conserto tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Pelo que sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém? Amém. A igreja pode se sentar, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluia. Amados, o Senhor Jesus nos ensina lá no livro de João, capítulo 3, que a luz veio ao mundo, mas os homens não a receberam. Que ele veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, e não vieram para a luz porque as suas obras eram maus. E eles não vieram para a luz para que as suas obras não fossem manifestas. Porque quando nós viemos para a luz, as nossas obras passam a ser feitas sobre a luz. Se nós saímos do mundo das trevas e viemos até a luz, e estamos na luz e a luz está em nós, estamos na palavra, a palavra está em nós, estamos em Deus e Deus está em nós, logo as nossas obras serão obras de luz, serão obras de filhos, serão obras de santidade, começando com aquele que nos chamou. Assim cumprir-se a palavra que o Senhor Jesus disse, que nós conheceremos as árvores pelos seus frutos. Nós vamos saber se uma pessoa realmente é serva de Deus, pela forma que a pessoa vive.
pelos frutos que a pessoa produz. Se são frutos da palavra, frutos do Espírito Santo, ou se são frutos das trevas, palavras torpes, atitudes absurdas, atitudes grosseiras, atitudes egoístas, atitudes cruéis que machucam os outros e não pede desculpa, não se importa. Se a pessoa diz eu sou assim mesmo e não mudo, eu sou isso e não tem jeito, acontece que o Senhor nos chamou para uma mudança. Deus nos chamou para nascer de novo, para viver uma vida nova em Cristo Jesus. Logo, por ouvir a palavra que sai da boca dos servos de Deus, essa palavra, ela não pode ser desprezada. Não se deve levar em conta, aleluia, o pregador. Não se deve levar em conta o profeta. Se ele é defeituoso, se ele é feio, se ele é bonito, se ele fala alto, se ele fala baixo. Deve-se atentar à palavra que está sendo ministrada, quando ela está sendo ministrada sobre a verdade das Escrituras Sagradas. Não estou dizendo isso que eu posso viver a minha vida torta, que eu posso viver a minha vida de qualquer jeito e pregar uma palavra e querer que todos obedeçam àquela palavra. Assim estaria sendo eu hipócrita e dizendo, faço o que eu digo e não faça o que eu faço. Todavia, para ter autoridade para pregar essa palavra, e essa palavra ter eficácia no coração daquele que ouve, nós temos que ter uma vida conforme a palavra, andar na luz, para que haja eficácia da remissão do sangue de Jesus sobre a vida do crente. Ele precisa andar na luz, como está lá em 1 João, capítulo 1, no versículo 7, que diz que se nós andarmos na luz, como ele na luz está, e ele não só está, mas ele é a luz, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, se nós tivermos comunhão uns com os outros, nos purifica de todo o pecado. Logo nós vamos ver que quem está na luz, quem anda na luz, a palavra é luz, aleluia, vai ter comunhão com os irmãos, assim como eu tenho falado, vai ter coração manso e humilde, vai ter mansidão, domínio próprio, vai frutificar os frutos do Espírito Santo, ou então não haverá um convívio, não será uma comunhão, será apenas um ajuntamento de pessoas como é no mundo. Lá no mundo as pessoas se reúnem todos no mesmo propósito, portanto não tem comunhão. Quem nos une é o amor de Deus. O amor do Senhor que está na nossa vida nos faz amar o nosso próximo, nos faz amar o nosso próximo como a nós mesmos. Mas lá no mundo não existe amor. O amor que o mundo conhece não é o amor de Deus, não é o amor verdadeiro, é o amor humano, que é momentâneo. Tudo que é do homem é momentâneo, e tudo que é do homem não se sustenta. Mas quando nós temos o amor de Deus no nosso coração, quando nós amamos primeiramente o nosso Pai, nós recebemos amor para também dividir com os nossos irmãos. E esse amor que nos impulsiona a termos comunhão uns com os outros, porque há uma presença de algo maior, porque há algo maior que é comum para todos, aleluia, e todos estão no mesmo propósito. Voltar para casa com a bênção e com a presença de Deus, amém? Amém. Eu creio que todos aqui têm esse mesmo propósito: ser edificado, aprender com o Senhor, receber a instrução do Senhor. Porque a vida do crente ela é pautada sobre a palavra de Deus. A vida do crente ela é direcionada pelo que sai da boca de Deus. Logo nós temos que dar crédito à palavra justamente por isso. Porque a palavra de Deus é luz e é lâmpada para os nossos olhos e para os nossos pés. Para os olhos enxergar e para os pés não tropeçar. Quando nós andamos sobre esta luz, nós, por meio da palavra, pela instrução da palavra de Deus, nós vamos ter um comportamento diferente.
esse comportamento diferente muitas vezes incomoda alguns, que por nós não praticarmos as mesmas obras, por nós não sermos convenientes com as mesmas atitudes, e nós não nos alegrarmos também nas mesmas coisas a qual o mundo se alegra. Muitas vezes nós não somos bem vistos, somos perseguidos, somos humilhados, maltratados, mas é melhor ser perseguido, humilhado e maltratado por amor ao nome de Jesus, por ser diferente do mundo, por andar na luz e por ter prazer na presença do Senhor, por não ter prazer no mundo, por não amar o mundo, por aborrecer o mundo. É melhor sofrer perseguição, ser maltratado, ser desprezado pelo mundo, mas ser, aleluia, aprovado por Deus, ser aceito por Deus e ser também exaltado por Deus. Com essa obediência às instruções da palavra, nós vamos tomar decisões cabíveis na nossa casa, em acordo com a palavra. Nós vamos tomar decisões no trabalho também que estejam compatíveis com a palavra. Nós vamos tomar decisões no momento de fazer aliança com pessoas, de acordo com o que está escrito na palavra. Nós vamos tomar para nós ou deixar para trás, de acordo com o que a palavra diz. Se ela diz, toma que é teu, tu toma posse. Mas se a palavra diz, despoje isso, deixe isso para trás, abra mão, a gente abre a mão. Para quê? Para que as nossas decisões não nos coloquem em um jogo desigual, não nos faça sofrer. Uma decisão errada pode nos fazer sofrer a vida inteira. Pode ser a decisão do emprego errado, pode ser a decisão do casamento errado, pode ser a decisão de um negócio errado, pode ser a decisão de uma atitude errada. A pessoa vai sofrer e sofrer bastante. E menos mal quando a pessoa sofre sozinho, porque muitas vezes vai também trazer terceiros, vai também trazer sofrimento para a família, vai também trazer sofrimento para quem está do lado da pessoa. E muitas vezes esses problemas não se resolvem rápido, eles se arrastam por anos, eles envolvem muitas pessoas, muitos têm até morrido, muitos têm perdido as suas vidas, outros abriram mão das suas próprias vidas, porque uma decisão errada, uma desobediência de alguém arrastou muitas pessoas para um sofrimento que parece que não tinha mais fim. Portanto, aleluia, dou glória a Deus, porque a palavra do Senhor diz que tudo passa. Glória a Deus. Tudo passa, irmão. Não conheço problema que não tenha solução. Até hoje eu não vi uma situação adversa que não tenha passado na vida do crente. Passa. A palavra fica. A presença fica. A alegria fica. A glória de Deus permanece. A palavra de Deus permanece para sempre. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, é o que a palavra está nos falando no versículo 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Por quê? Que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Que comunhão tem de um crente com uma mulher descrente? Que comunhão tem uma varoa crente com um varão descrente? Que comunhão tem um homem servo de Deus que anda na luz com um homem que vem das trevas? O homem servo de Deus, manso, humilde, inocente, colocando-se como cordeiro. Vem aquele que está nas trevas,
cheio de mal intenção, malícia, colocando-se como um lobo. Que comunhão tem o lobo com o cordeiro? Nenhuma. Assim também, aleluia, a mulher de Deus, que se coloca em um jugo desigual com alguém que vem lá do mundo, com alguém que vem lá com as suas mal intenções, e ela na inocência, ela vai pensar dentro de si, no seu coração, vou orar, Deus vai transformar, e vai ser assim, vai ser bênção. Se Deus quiser, Ele vai fazer. Agora, se Deus não quiser fazer, você vai pagar um alto preço por uma decisão errada, e você pode ter problemas nesse relacionamento. Porque nós podemos saber e conhecer, aleluia, as obras daqueles que estão em nosso meio, mas nós não sabemos as obras daqueles que vêm de fora e estão ocultas, e muitas vezes quando essas obras vêm aflorar, é tarde demais, e as obras são de perversidade, são de maldade, e aí é muito joelho no chão, muita intercessão para Deus, aleluia, dar livramento e manter a vida da pessoa, porque tem todo tipo de problema, aleluia, que tem atacado pessoas, porque se colocaram em um jogo desigual. A palavra continua no versículo 15 dizendo: e que concórdia há entre Cristo e Belial. Cristo é luz, Belial é trevas. Ou que parte tem o fiel com o infiel? Irmão, mas Jesus, ele andava e ia até a casa dos pecadores. Ele foi à casa de Zaqueu, lembra? Verdade. Verdade. Não é proibido eu e você de ir na casa de uma pessoa só porque a pessoa não é crente. Muito pelo contrário. É desejável que eu e você vá na casa do descrente, só que nos mesmos propósitos que Jesus Cristo ia, para manifestar a glória de Deus, não para tomar parte nas suas obras, não para ser conivente nas suas situações, mas para mostrar a solução que há em Cristo, o amor que há em Cristo, a salvação que há em Cristo, para glorificar o nome do nosso Deus. Aí nós podemos ir lá, porque tem um propósito maior, porque é necessário. Ah, mas eu tenho um amigo que é descrente, continue amigo dele. Não pratique as mesmas obras que eles fazem em oculto, porque Deus já nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós não podemos tomar parte nas mesmas práticas. Nós não podemos mais voltar a ir, meu amigo é meu amigo, eu vou para a balada com ele. Não, eu não vou não. Nisso eu não vou não. Quer que eu vou na tua casa, eu vou. Mas tem coisa que eu não vou não. Porque você vai estar assumindo uma guerra que não é sua. Você vai estar traindo para você setas e flechas que não são suas. E nós temos um inimigo que vive rodeando, buscando quem possa tragar, esperando uma oportunidade, esperando uma brecha. Se nós formos, aleluia, e o nosso coração de algum jeito se desviar para o que tem lá, é uma seta, aleluia, que vai flechar o nosso peito. É uma flecha que vai vir em nossa direção, e se tiver uma brecha na couraça, essa flecha vai penetrar no nosso ser. A palavra de Deus, aleluia, ela vai estar nos mostrando. Agora nós vamos voltar lá para o passado, para nós estarmos adentrando a palavra que o Espírito Santo de Deus está fazendo aqui. Porque não posso eu pregar algo se não mostrar na Bíblia esse algo acontecendo. Tudo que Jesus pregava, Jesus estava, aleluia, ali também mostrando que já havia acontecido, sempre provando, e ele nunca pediu que nós pudéssemos fazer nada se ele mesmo já não tivesse feito. Jesus não pede eu e você para fazer nada que ele mesmo não tenha feito. Ele abriu mão de tudo. Foi por mim, foi por você. Para que nós também pudéssemos abrir mão de algumas coisas que nos atrapalham, por amor a Ele agora. Não é mais por amor o pastor, não é mais por amor o pai, nem a mãe, nem o patrão, mas é por amor àquele que morreu por nós na cruz do Calvário. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Reis, no seu capítulo de número 20.
e 2 da palavra de Deus, aleluia, onde a palavra está nos mostrando uma aliança entre Acabe e Josafá. Dois homens totalmente diferentes, dois reinos totalmente diferentes, embora os dois fossem povo de Israel. Josafá representando a tribo de Judá, Josafá reinando em Jerusalém, guardando os preceitos de Deus. E nós vamos ver que Acabe, rei de Israel, a qual reinava em Samaria, Acabe desde o princípio infiel, Acabe que constrói templos, constrói colunas para deuses pagãos e adora, Acabe que faz aliança com reis exteriores, pagãos, e casa-se com suas princesas, uma delas Jezebel. Jezebel, sacerdotisa de Baal e de Aserá. Ela possuía 850 profetas de falsos deuses, 400 de Baal com as 450 de Aserá. E ela era sacerdotisa. E ali Acabe permite que ela venha corromper ainda mais o povo de Israel, que desde o seu primeiro rei já estava se corrompendo. Mas com o reinado de Acabe e o rei, ali o povo de Israel, eles recebem uma dose extra de idolatria, eles recebem uma dose extra de todo tipo de coisas desagradáveis que ferem o coração de Deus. E nós vamos ver nesse capítulo, aleluia, que Josafá desce de Jerusalém e vem visitar Acabe. E quando Acabe vê que Josafá vem até ele, ele se encoraja para enfrentar o rei da Síria, que há 3 anos já não lutavam mais. Eles estavam em paz há 3 anos. Não porque Acabe não tivesse vontade de atacá-lo. Ele era medroso e ele não queria fazer isso sozinho, estava esperando uma oportunidade. E quando ele viu Josafá chegar até ele com homens e exércitos, ele se encorajou e disse: você desce comigo, vamos tomar Ramote de Gileade, que já está há muitos tempos lá na mão do rei da Síria. Vamos comigo como se nós fosse um povo só. Você é meu irmão, minha filha é casada com seu filho, agora nós somos uma família só. Josafá havia feito aliança e agora decide ir até lá. E Josafá, no seu zelo, na sua vigilância, pergunta para Acabe se ali não tem profetas para se consultar. Acabe chama os seus profetas, em torno de 400, só que todos falsos profetas, desses que só profetiza a bênção, desses que não contrariam ninguém, desses que querem agradar o ego humano. E eles vêm e falam para Acabe: pode ir, que o Senhor te dará a vitória. Pode ir, que a vitória é certa. Mas Josafá não acredita muito e diz: não tem aí mais nenhum profeta de Deus para que a gente consulte. Aí Acabe diz: tem um, mas esse aí nunca está de acordo. Esse aí sempre me contraria. Esse aí vive me aborrecendo. Josafá diz: eu quero ouvi-lo. Então chama Miqueias. Miqueias vem e ele é instruído a concordar com os outros profetas. E ele vem e concorda. Diz: sim, pode ir, que é vitória. Mas Acabe já sabia que ele não concordaria. Porque ele não era da mesma índole, ele não tinha os mesmos frutos, ele tinha uma vida diferenciada. Aleluia! Ele tinha uma comunhão com Deus. Então é claro que ele não ia concordar com aqueles tortuosos que falavam segundo os seus próprios corações, que falavam segundo o espírito enganoso. Mas ali Miqueias fala para ele: eu vi os soldados de Israel
fugindo cada um para o seu lado, como ovelhas que não têm pastor. Eu vi quando Deus estava no seu trono e disse: quem é que vai descer e enganar Acabe para que ele morra? Então todos que estavam presentes disseram: eu não vou. O outro disse: nem eu. Mas de repente chegou um espírito, o enganador, o mentiroso, chegou o espírito homicida, chegou o espírito de Satanás, e ele disse: pode deixar que eu vou. E Deus disse para ele: como é que você vai fazer? Aquele espírito disse: eu vou colocar uma mentira na boca dos seus profetas, para que ele vá na guerra e morra. E Deus olha para aquele espírito e diz: vá, que você vai ser bem sucedido. Aí nós vamos pensar: por que é que Deus permitiu isso com o homem? Por que é que Deus permitiu ali que Acabe fosse à guerra para morrer? Por que é que Deus permitiu que alguém fosse à guerra para morrer? Aquele alguém já estava morto, irmão. Aquele alguém ali já tinha matado, e foi por isso que ele foi à guerra para morrer. A palavra do Senhor vai nos contar, aleluia, que Jezebel, ela ali manda matar Nabote de um jeito covarde, porque Acabe queria comprar a herança de Nabote. Acabe vai até a vinha de Nabote e dá por ela um preço, um valor. Nabote diz: não, é herança, foi recebido da minha família, recebi do meu pai, eu não vou vender aquilo que o meu pai me deu. Então eu troco por outra, eu te dou uma nova herança, eu te dou uma outra terra, mas eu quero essa vinha. Ele disse: não, eu nem vendo e nem troco. Acabe era mimado, irmão. Ele vai para casa cabisbaixo, chorando, não comeu, não bebeu, insatisfeito, porque não tomou posse daquilo que não era seu. Então Jezebel articula um plano e faz com que o povo venha apedrejar Nabote, com acusações de que ele tinha quebrado a lei, com acusações de que ele era um infiel. E ali Nabote e os seus filhos são apedrejados. E Jezebel vem e entrega a vinha para Josafá, diz: vai lá e toma posse, que é sua. E ele, todo contente, vai lá tomar posse da vinha, sabendo que era fruto de um homicídio, sabendo que não era dele. Muitas vezes vão vir Acabes para fazer proposta para mim e para você. É verdade. Tentando comprar nossa vinha. Estão tentando tomar o que é teu. Pode ser que seja na tua casa, no teu trabalho, até a tua vida. Satanás, ele não vem explicitamente falando que é ele. Ele vem disfarçado de pessoas e vai arruinando a vida da pessoa. Ele arruina o casamento. Ele quer teu casamento, ele quer o teu trabalho, ele quer a tua vida, ele quer os teus bens, ele quer você, mas não para nada que seja bom. Ele quer destruir, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Não venda aquilo que o teu pai te deu. O que nós temos foi o papai que nos deu. A nossa casa foi Deus que nos deu. Os nossos casamentos foi Deus que nos deu. As nossas vidas, nossa família foi Deus que nos deu. Não abra mão da tua herança. Não abra mão do que é teu. Não aceite a proposta de Satanás. Ele vai colocar no teu coração e dizer: não, mas você pode ter uma outra família, você pode ter uma outra mulher, você pode ter uma outra casa, você pode ter uma outra oportunidade em outra igreja, você pode outra vez ter. Não aceite a proposta de Satanás. Aleluia. Guarda o que é teu, para que ninguém roube a tua coroa. Quando o inimigo quer matar alguém, ele vem com as propostas infiéis dele. Ele não vem mostrando que é ele. Já foi dito aqui, ele veio disfarçado uma mulher linda para derrubar Adão, para trazer a morte para Adão. Assim também ele quer trazer a morte para mim e para você, irmão e irmã. E para ele nos matar, ele não precisa vir com a foice e passar essa foice no meu pescoço, não. Se ele me afastar da presença de Deus, se ele me tirar o Espírito Santo, eu não tenho mais vida, eu já morri. Se eu ficar no pecado, na sujeira, aí sim ele acha legalidade para nos matar, e matar em uma situação deplorável, para que assim a nossa alma seja lançada junto com ele lá no fogo. Mas o Senhor Jesus, aleluia, ele veio nos trazendo vida, veio nos trazendo força. Ele é a justiça de Deus, ele é a luz que faz os nossos olhos se abrir
está operando e saber que o nosso inimigo não é carne nem sangue, que essa proposta está vindo do nosso inimigo real, que é Satanás. Então não aceite essa proposta de abrir mão do que é teu, não é de Deus. O inimigo está roubando a bênção, a vinha que Deus te deu, aleluia, a vinha que é uma fonte de alegria. A palavra de Deus diz: alegre com a mulher da tua mocidade, e a vinha é símbolo de alegria. Guarda o que é teu, porque o inimigo está querendo roubar, mas se você for fiel, se você ouvir a voz do profeta de Deus, se você guardar o que é teu, ninguém rouba, e ninguém rouba a tua coroa. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Só tem um jeito, irmão. Só tem um jeito. Porque a palavra diz: ser fiel até a morte. Nabote foi fiel até a morte. Só tem um jeito de me tomar meu vinho. Vai tomar, não serei eu que vou dar. Se me mandar. Jezebel articula e faz com que Nabote seja morto. E Acabe fica todo feliz com a vinha que não era sua. Ele era o rei, poderia fazer uma vinha 10 vezes maior e mais bonita e mais frutífera se quisesse. Mas ele estava ali com muita inveja, Satanás já estava nele. Aleluia. Matou um justo. E Deus viu. E Deus manda Elias falar com eles. Ei, no mesmo lugar que os cachorros lamberam o sangue de Nabote, também vão lamber o teu. Jezebel, ela vai ser comida pelos cães. Os teus filhos, nenhum serão enterrados. As aves do céu comerão, e os animais comerão. Ninguém vai ser sepultado. Tem mais uma coisa: teu reino vai ser tirado das tuas mãos. Acabe já estava morto quando ele foi para a guerra. Ele já tinha a sentença. Ele poderia ter pedido perdão a Deus e mudado. Mas mesmo a palavra falando, porque Deus nunca faz nada sem antes avisar alguém. A palavra de Deus veio e abriu os olhos dele, mas ele tinha no seu coração obras de trevas e não eram obras de luz. Então ele não quis vir para a luz para que as suas obras não fossem ali manifestadas. Josafá, servo de Deus, andando na luz, já havia feito aliança e não tinha como voltar atrás. Agora vai para a guerra juntamente com Josafá. Vai para a guerra juntamente com Acabe. Acabe malicioso. Ei, Acabe é malicioso. Cuidado. Teu amigo, melhor amigo, está sempre do teu lado. É a voz dele que nós temos que ouvir. A voz do Espírito Santo de Deus. Acabe malicioso e covarde. Só foi para a guerra porque viu o número dos soldados de Josafá. Só se encorajou a ir para a guerra porque pensou: não tem como perder essa guerra. Se eu fosse sozinho, com certeza perderia. Só que tem um servo de Deus do meu lado. E como Deus cuida dele, vai dar vitória para ele, assim será a minha vitória. Mas ele esqueceu de uma coisa. Ele esqueceu que lá no Egito Deus fez separação dos que eram seus para os que não eram seus, dos que tinham nos umbrais das portas e nas suas vigas o sangue do cordeiro e dos que não tinham. De que o anjo da morte passou em meio ao povo de Israel e não levou sequer uma vida. A palavra de Deus diz que nem os cachorros sequer ganham, nem os cachorros resmungavam. Estavam todos dormindo, todos sossegados, todos em paz. Mas na casa dos egípcios
Em toda a casa amanheceu o morro. Até os animais, todos os primogênitos foram mortos. Deus fez separação daqueles que são seus para aqueles que não são seus, daqueles que obedecem para aqueles que não obedecem, daqueles que são trevas para aqueles que são luz. Acabe esqueceu disso. Que não basta estar junto do lado de um homem de Deus, que não basta estar do lado de uma mulher de Deus, precisa ter comunhão com esse Deus. O livramento vem pela comunhão com esse Deus. Deus não faz barganha com ninguém. Eu não posso viver todo torto, eu não posso viver do meu jeito, eu não posso viver tomando as atitudes segundo a minha própria concupiscência, e de repente agora eu me aproximo de um servo de Deus, ou eu peço, ore por mim aí que eu vou escapar, Deus vai me salvar, porque você vai orar. Preciso eu me render e orar. Deus é misericordioso, irmão. A misericórdia de Deus é tão grande que não dá para ser explicada. Porque a Bíblia relata que Acabe era o pior rei que Israel já viu. Mas quando ele recebeu o decreto que Deus ia arrancar o reino das suas mãos, ele não se preocupou que ele ia morrer. Veja só onde estava o coração dele. Ele não se preocupou com o decreto que ele ia morrer, que os cachorros iam lamber seu sangue, que sua esposa ia morrer, seus filhos iam morrer e não ia ser enterrado. Ele não anotou nada disso. Ele só apenas gravou na sua mente que o rei ia ser arrancado dele. E Deus é tão bom, Deus é tão poderoso, que a palavra vai dizer que Acabe se vestiu de saco, e Acabe começou a clamar, chorando, cantava mansamente, quebrantado. E Deus, ei Elias, olha aquela situação. Que Deus é isso, irmão? O que é que Acabe estava pedindo? Acabe estava pedindo que não acontecesse uma desonra tão grande com ele, de receber o reino das mãos do seu pai, e agora o reino ser tirado dele em vida antes que ele morresse. Acabe estava pedindo para Deus: Deus, não permita que eu seja destituído do meu reino em vida, que eu morra, mas que eu não veja tanta vergonha, que eu não veja essa tão grande vergonha, desonra para mim. E Deus manda Elias falar com os seus, alegra aí. Deus ouviu aí a oração. O reino não vai ser mais tirado das tuas mãos não, viu? Deus vai fazer isso com os teus filhos, porque a tua oração, teu coração quebrantado aí, no teu momento, alcançou o coração de Deus. Aleluia, Jesus. Deus é misericordioso com o pior e o mais indigno dos homens. Quando nós ouvimos a palavra que é pregada no sentido certo para a nossa vida, quando nós não pensamos apenas nos benefícios físicos da presença de Deus, quando nós não queremos apenas ser favorecidos com um milagre, ou com uma cura, ou com uma bênção, mas quando nós queremos uma comunhão, quando nós queremos a presença dele, que é melhor, aí nós temos o discernimento do Espírito, que nos ensina a pedir o que nós não sabemos pedir. Acabe estava sobre ele um espírito de mentira, de inveja. Ele estava tomado, possesso. Se ele tivesse ouvido a voz do profeta de Deus, ele não iria nessa batalha, e se ele fosse, ele oraria pedindo perdão, pedindo que Deus o guardasse, que Deus tivesse vitória. Mas ele não fez nada disso. Ele pediu para que Deus não tirasse dele aquilo onde o seu coração estava, que era na sua coroa. Eu posso
eu faço, eu mando, eu sou. Ele se exaltou e Deus o humilhou. Ele vai para a batalha e de forma covarde ele pensa no seu coração: eu não vou vestir de rei. Josafá vem comigo, ele vai vestir de rei. Se eu for disfarçado de soldado, certamente ninguém vai saber que sou eu. Eu vou estar lá, vou dar os comandos, mas quem vai estar lá de manto real é Acabe. Josafá é covarde. Cuidado. Tem muitos Josafá que se aproximam, tem muitos Acabes que se aproximam de nós, perdão. Tem muitos Acabes que vão tentar se aproveitar da unção de Deus na nossa vida. Tem muitos Acabes que vai na minha casa, que pode ir na tua casa, que vê ao entrar, ao sair e nos salta, mas na verdade, aleluia, ele não quer a tua vitória, ele quer o que é teu. Quer o que é teu, quer a presença que está na tua vida, ele quer as bênçãos de Deus que está sobre a tua vida. Ele não quer buscar, ele não quer lutar. E quando fica difícil a situação, ele diz: ore aí por mim para eu me safar. Ele quer viver do jeito que lhe agrada. Ele quer contrariar a vontade de Deus, andar nas trevas, praticar obras de trevas, frutificar frutos de espinheiros. Mas quando a mão de Deus pesa, ele diz: ei, olha aí, para eu me safar, querendo um favor, mas Deus quer ter comunhão. Essa é a diferença. Acabe queria os favores de Deus, mas Josafá tinha comunhão com Deus. E os livramentos estão na comunhão. As bênçãos estão na comunhão. A prosperidade está na comunhão. A paz para o nosso coração está na comunhão. A segurança está na comunhão. Quando a palavra do Senhor diz que o Senhor dará ordem aos anjos ao nosso respeito, é para aquele que está na comunhão, para aquele que anda pela palavra, para aquele que vive a palavra, para aquele que obedece a palavra de Deus. Foram à guerra. E Josafá, vestido de rei, ele virou um alvo, porque ele estava em uma guerra que não era sua. Se nós formos para certos ambientes apenas para acompanhar pessoas que estão indo sabendo que está desobedecendo a Deus, e você está em companhia dessa pessoa, pode ser que você pague um alto preço, porque Josafá estava ali dando apoio para Acabe. Mas a ordem do rei da Síria para todos os seus capitões foi: vocês não vão lutar nem contra grande, nem contra pequeno. É para lutar todo mundo contra o rei. Todos vocês devem procurar aquele que estiver de manto real e atacá-lo. E todos os carros com seus cavaleiros partem em direção a Josafá. Aquele ali é o rei, vamos matá-lo. E quando eles se aproximaram, a palavra vai dizer que Josafá clamou, ele gritou, ele chamou o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Deus Altíssimo, o Senhor dos Exércitos. E o Senhor bradou e amoleceu o coração e fez com que aqueles soldados que não conheciam a Josafá dissessem: não sei quem é esse, mas eu sei que Acabe, ele não é. E a ordem do rei foi: nós não devemos lutar contra ninguém que não seja Acabe. Deus sabe quem é o tolo e quem é o sábio. Deus sabe quem é trevas e quem é luz. Deus sabe quem é servo e quem é lobo disfarçado de servo. Aleluia! Quando se tem comunhão, quando se abre a boca e clama, Deus opera. Quando se tem comunhão, abre a boca e ora, Deus vem e defende. Quando se tem comunhão, um gemido é um grande grito nos ouvidos de Deus. Deus se levanta do seu trono e opera. Quando mais ninguém pode operar, Deus se levanta do seu trono e opera. E nessa noite,
Aleluia, o Espírito Santo fala ao meu coração que tem servo dele aqui nessa noite, aleluia, que já passou momentos iguais e que tem passado, aleluia, muitos momentos de tribulação, mas que o Senhor, aleluia, tem tido a comunhão contigo, e Ele já tem te livrado, tem estendido a mão. Pessoas que em muitos momentos têm pensado e articulado de forma covarde, mas o Senhor tem estendido a mão. Deus tirou, irmão. Glória a Deus. Deus tirou. Glória a Deus. Fique em paz. Louvado seja Deus. Deus tirou. Deus tirou. Deus tirou a Acabe. E Deus tirou pessoas da tua vida para não te fazer cair, para não te levar para a derrota, para a ruína, porque o amor de Deus por ti é maior. Deus tem guardado, assim como guardou a Josafá, em meio a milhares de soldados. Deus guardou a sua vida. A batalha travada, a peleja terrível, mas Deus guardou a sua vida, porque Ele tinha comunhão. É a comunhão com Deus que nos guarda, Glória a Deus. é a obediência à palavra de Deus que nos guarda. Naquele mesmo instante, um soldado põe a sua flecha no seu arco de maneira aleatória. Ele lança a flecha sai e vai na direção em que Acabe estava, e Acabe foi flechado, e a flecha entrou entre as brechas que havia na sua couraça. As brechas permitem que as flechas nos alcancem. Estar no lugar errado, com as pessoas erradas, estar lutando uma guerra errada, que Deus não mandou lutar, deixa brechas para que o inimigo alcance o nosso coração. Mas quando nós nos brindamos, consultamos a Deus para saber a vontade de Deus, andamos segundo a palavra de Deus, o Senhor nos reveste com a sua armadura. O Senhor nos reveste com o seu poder. O Senhor nos reveste com o seu escudo. Aleluia. E nós andamos em segurança. Aí vamos poder dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, porque a presença dele está comigo. Você vivendo a palavra, andando na palavra, a presença do Senhor estará contigo. Deus te conduzirá, Deus guiará todos os teus passos, Deus guardará a tua entrada, a tua saída. E se vierem contra ti, Deus é aquele que quebra o arco, aleluia, que lança os carros no fogo. É Ele que promete na sua palavra que nenhuma arma forjada prosperará contra ti. Aleluia. Louvado seja Deus. Não ouça aqueles que vêm apenas passar a mão na cabeça. Aleluia. Não ouça aqueles que vêm apenas dizer que a vitória é certa, pode ir lá. A vitória é certa quando nós vamos em nome do Senhor dos Exércitos, irmão. Eu creio que a igreja inteira tem operado em nome do Senhor dos Exércitos. Em toda batalha eu irei, mas eu irei em nome do Senhor Jesus. E eu só vou se a batalha for justa, sem covardia. Aleluia. Eu só vou se for uma batalha justa, se for da vontade de Deus, se for de acordo com a palavra de Deus e se for para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí a vitória é certa, é o nome do Senhor Jesus. Eu só vou se for em nome de Jesus. Eu só vou se for para o crescimento do reino. Eu só vou se for para a glória do nosso Deus. Amados irmãos, o inimigo está sempre tentando fazer aliança conosco. Desde o princípio até agora, o inimigo ele está tentando fazer alianças com Israel. E nós vemos nos dias de hoje alianças que estão sendo feitas, pactos de paz, mas não é a paz que o príncipe da paz traz. A paz do homem
É uma aliança que se quebra de uma hora para outra, porque o homem é malicioso, faccioso e covarde. Mas a paz que o Senhor nos traz é verdadeira, duradoura e eterna. E essa paz já foi lançada sobre nós, já nos revestiu. Essa paz, ela excede todo entendimento. Não dá para entender, não dá para compreender, não dá sequer para ter palavras que possa descrever. Essa paz, aleluias, é uma herança que o Senhor já nos deu. Mantenha essa paz no teu coração. Não tome decisão que você vá perder essa paz. Não tome decisão que você perca a tua presença, a presença de Deus na tua vida. Não tome decisão que ponha em risco a coroa de glória. Não tome. Nós estamos vivendo um momento que cada passo da nossa vida tem que ser guiado pela palavra. Se Deus diz vai, vai. Se Deus diz não vai, não vai. Se Deus diz toma, toma. Se Deus diz não toma, não toma para ti o fardo que não é teu. Não toma para ti aquilo que não é teu. Não queira a vinha de Nabote, aleluia. E tampouco abra mão da vinha que Deus te deu. Não abra mão do que é teu. Cuida do que é teu, em o nome do Senhor dos Exércitos, para que ninguém venha roubar a tua coroa. Se eu não cuidar do que é meu, se eu não cuidar do que Deus me deu, estarei sendo negligente. Logo eu não terei dentro de mim, aleluia, satisfação por mais coisa alguma. E logo isso se torna natural. O homem vai poder abrir mão a hora que quer, do que quer, fazer o que quer. E Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para andar segundo a sua palavra. Não toque um jogo desigual. Não entre nesse jogo, se o jogo for desigual. Alianças precisam ser analisadas. A aliança, aleluia, não pode ser Acabe de um lado e você do outro. Se vier de Acabe, não aceite. Se vier das trevas, não aceite. Se for para te roubar a presença de Deus, não aceite. Se for matando o próximo, não aceite. Se for às custas do sangue de Nabote, não aceite. Se for tirar a tua coroa, não aceite. Não aceite. Não aceite. Se vier do mundo, se honra o mundo, se glorifica o mundo, não aceite. Só aceite o que vem de Deus, o que glorifica a Deus. Aleluia. Só aceita aquilo que vem do alto. E Deus está dizendo, aleluia, guarda o que é teu. Aleluia. Você pode ter todas as coisas, mas todavia guarda a palavra, a presença, guarda o Espírito Santo. Não permita, aleluia, não se dê esse desfrute de colocar em risco a presença de Deus, o teu lugar de filho, o teu lugar de filha. Não dê para o inimigo esse desfrute, essa alegria de roubar a presença na linha de chegada, ou nós iríamos nos afogar em plena praia. Estamos chegando à linha de chegada e a palavra de Deus, ela ainda continua sendo a bússola que nos guia. A palavra de Deus ainda continua sendo a lâmpada para que nós possamos andar sem tropeçar. A palavra de Deus, aleluia, ela vem da boca de Deus. A palavra de Deus, ela ainda permanece sendo escudo para todo aquele que crê. Ela continua sendo o escudo a qual nós nos defendemos contra todos os laços, os embaraços, os dardos, as flechas de Satanás. A palavra de Deus continua sendo a espada do Espírito. Eu quero combater, eu quero vencer. Então eu tenho que querer mais da palavra de Deus. Eu tenho que ter mais comunhão com Deus. Eu tenho que buscar mais no Senhor. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Sim, é ótimo, é maravilhoso querer,
Aleluia, e é Deus que opera o querer, mas o efetuar vem quando nós aceitamos a sua vontade. Então temos que buscar a presença do Espírito Santo, buscar ser cheio sim, mas com santidade, aleluia, buscar efetuar a palavra de Deus. Ela é o Espírito, quando nós praticamos essa palavra, já é o Espírito que está, aleluia, operando na nossa vida. Quando nós praticamos a palavra de Deus, já é o Espírito que está operando, aleluia. Então que nós possamos permitir que o Espírito opere ainda mais, e que Deus está batizando, aleluia, cada um com o Espírito Santo de Deus, que Deus está derramando os dons, que Deus está derramando cura, que Deus está derramando vitória, e que o Senhor, meu Deus, esteja honrando, glorificando, exaltando o seu santo nome na vida de cada um dos teus servos, de cada uma das suas servas, em nome do Senhor Jesus. Mas nessa noite, fica essa palavra, não abra mão da alegria que Deus já te deu. Não abra mão dessa alegria por nada. O inimigo quer roubar essa vinha, essa terra fértil, esse coração humilde que Deus já te deu. A terra às vezes fica meio dura, mas Jesus disse: ei, meu filho, papai ainda trabalha. Se a terra estiver dura, mas tu tem um lavrador trabalhando nessa terra. Você tem um agricultor fiel que vai tirando as pedras, os espinhos e que rega, amolecendo e tornando uma terra fértil. E o melhor de tudo que eles... Ei, eu também trabalho, viu? Eu também estou trabalhando. Nós não estamos parados. A mão do Senhor não se colheu para não te ajudar. E os ouvidos do Senhor não estão agravados para não ouvir o teu clamor. Então, continue buscando no Senhor, lutando, mas lutando com justiça, ouvindo, mas ouvindo a voz do Senhor e guardando aquilo que Deus já te deu, para que ninguém roube a tua coroa. Acabe perdeu a coroa, mas a nossa não pode ser tirada. Nós vamos vigiar, nós vamos lutar. Em nome do Senhor Jesus, nós vamos chegar lá. Guarda a tua coroa. Você é um príncipe celestial, irmão. Você é uma princesa celestial, irmão. Guarda o que é teu. As propostas do inimigo são todas falsas, mentirosas e passageiras. Todos os prazeres deste mundo são falsos, mentirosos e passageiros. E nós não podemos abrir mão daquilo que Deus nos deu por uma proposta de Satanás. Ela fez isso, se arrependeu arduamente. Acabe fez isso, se arrependeu arduamente. Davi momentaneamente fez isso, se arrependeu arduamente. Tudo isso foi para exemplo nosso, para que hoje nós também não venhamos fazer igual. Se tu tem um problema, ore a Deus, apresente as mãos de Deus, e Deus é do Senhor. Porque quando nós dizemos para Deus que tudo que nós temos e somos é dele, significa que os nossos problemas também é problema dele. Quando nós colocamos apenas o reino e a justiça de Deus, quando nós buscamos a comunhão com ele acima de tudo, dele é tudo que nós temos. E quem é problema de Deus já não é mais problema para mim, já não é mais problema para você. Então coloque nas mãos do Senhor, confia nele e ele tudo fará. Amém? Eu dou glória a Deus e convido a igreja a ficar de pé, em nome do Senhor Jesus.